casa nova. O Saber Direito Debate agora é Saber Direito Profissão. Um novo formato mais dinâmico, com informações do mercado de trabalho e curiosidades sobre a carreira. E o nosso convidado de hoje é o professor Pedro Lenza, mestre e doutor em Direito pela USP e também professor de Direito Constitucional. Professor, muito bem-vindo aqui ao Saber Direito novamente, um prazer revê-lo. Omar, eu que agradeço, uma grande alegria estar novamente aqui. Estive gravando há 10 anos e eu estou muito feliz de estar novamente contribuindo. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Professor, eu quero começar esse primeiro bloco, então, falando um pouco da sua carreira, desse gosto pelo direito, como é que isso surgiu na sua vida. Nos bastidores, você me falava que não era a primeira opção. Me conta um pouquinho. Isso é uma realidade, viu, Maria? Eu, na verdade, eu amava as exatas. Gostava de matemática, de física, de química e não gostava das humanas. Não gostava de português, de história, parece curioso. E tudo levava a crer que eu iria, então, para a área de exatas. Eu me lembro de ter feito um teste vocacional e terem dito que você tem que ser engenheiro. E fui para este tal mundo que achavam que eu deveria ir. E que eu também achava, eu tinha certeza, porque eu ficava, às vezes, horas estudando, virava uma noite estudando matemática, mas não conseguia evoluir nas humanas. E então comecei a fazer engenharia e logo no começo percebi que eu seria infeliz como engenheiro. E fiquei perdido, larguei tudo e um tio meu estava indo para a Inglaterra fazer um curso médico de pós-doutorado e eu falei, eu vou junto. E comecei a trabalhar como babysitter lá em Cambridge, na Inglaterra. E tinha que aprender o inglês. Um novo mundo, né? Um novo né? mundo, porque até então era um menino, né? E tinha que aprender o inglês. Esse era o meu grande foco. Já vinha estudando muito inglês, mas queria aperfeiçoar. E para isso eu ia assistir os julgamentos nas cortes inglesas. Porque eu via aquilo e ficava encantado com o modelo, com os advogados falando. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu quero fazer direito. Aí que começou, né? Surgiu a minha vocação, não sei se eu posso chamar assim, por este novo mundo, né? Vamos chamar assim. E aí comecei a fazer a faculdade de Direito. Isso em São Paulo? Em São Paulo. Comecei a fazer a faculdade de Direito na PUC de São Paulo e realmente levava muito a sério. Eu sempre fui muito estudioso. É uma questão curiosa. Desde pequenininho eu sempre gostei de estudar, mas não era só alguém que só estudava. Eu gostava de estudar, mas também de fazer esporte, eu não sei qual é a palavra para definir esse modelo, mas levava muito a sério o estudo desde pequenininho e não foi diferente na faculdade. Levei muito a sério, tanto é que no 4º ano da faculdade, a professora Leda, que já nos deixou, infelizmente, uma pessoa fantástica, extremamente humana, no 4º ano me convidou para ser monitor de Direito Constitucional para os alunos do 2º ano. Digo que duas grandes mulheres na minha vida do direito, eu nunca mais vou me esquecer para o resto da minha vida, que são a professora Leda e a professora Ada Pellegrini Grinover, no meu mestrado e no meu doutorado. Mas a Leda foi quem, naquele momento, despertou a minha paixão. Te pegou pela mão e te colocou no lugar certo. E ela, grandes nomes, grandes pessoas passaram pela Leda. Vários professores foram despertados pela Leda. É uma pessoa fantástica. E ela, então, me chamou para ser monitor e falei, eu gosto muito disso. Tanto é que, quando eu voltei dos Estados Unidos, para poder ajudar com as despesas, eu, além de fazer estágio, eu dava aula de inglês. Então, eu ia para a faculdade de manhã, à tarde fazia estágio e à noite eu dava aula de inglês. Então, eu comecei a me apaixonar por dar aulas naquele momento. Eu acho que sempre, como gostava de matemática, já na época da matemática eu dava aula particular de matemática. Então, a educação foi algo que me despertou desde o início. E sempre teve presente, né? Sempre teve presente. Então, foi mais ou menos essa lógica. Eu me apaixonei pelo direito constitucional, já no 4º ano, e como sabia dessa minha vontade, né, de seguir a área acadêmica, assim que me formei, eu tentei o mestrado na USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Era muito novo, não tinha esperança nenhuma, mas a professora Ada talvez ali viu um menino que queria
viver em razão desse grande sonho que era a educação. E ela me chamou, me admitiu como mestrando do Lago São Francisco, e eu fiz em 5 anos, foi talvez um projeto extremamente denso, de um trabalho que até na banca queriam que transformasse em doutorado, mas foi muita pesquisa, um trabalho muito, até porque quem conhece a professora Ada sabe do perfil dela, extremamente exigente, mas muito generosa, fantástica. E professor, também na área do direito constitucional já? Na verdade, no final da faculdade, eu fiz um trabalho de extensão, ganhei até uma bolsa, ligado à ação civil pública. E comecei a estudar muito o modelo do processo coletivo. Eu via muito ali no processo coletivo, talvez, a ferramenta para a solução de grandes problemas que eu sentia no Poder Judiciário. E quando comecei a estudar processo coletivo, naturalmente o nome da Ada veio muito forte. Então eu queria a Ada. Eu queria a professora Ada para ser a minha orientadora, e ela era de processo, departamento de processo. E eu caminhava para uma linha do direito constitucional. Mas não me importava, eu queria a orientação da Ada, e tanto é que depois no doutorado, no mestrado, eu fiz um trabalho sobre o que eu chamei depois em livro Teoria Geral da Ação Civil Pública, e no doutorado eu fui para a coisa julgada erga omnes. Então aí eu consegui trazer no doutorado para o controle de constitucionalidade, súmula vinculante e também a ação civil pública. Então eu meio que no doutorado puxei um pouco para a área do direito constitucional e aí segui, né? Foram mais 4 anos de estudo muito denso, muito pesado, e praticamente tive que fazer uma opção, se eu iria advogar de modo intenso, se eu iria prestar concurso público ou se eu iria levar a academia de modo sério. Era isso que eu ia te perguntar agora. Em meio a essa paixão acadêmica, teve também espaço para advocacia? Então, eu digo o seguinte, talvez se eu fosse me definir hoje na minha profissão, eu poderia dizer que eu sou um professor. E depois eu poderia dizer que eu sou um advogado. Eu acho que se eu posso definir assim, seria nessa ordem. Né? Até brinco, né? Hoje eu tenho 3 filhos, Manuela, Max e Tommy. E todo mundo diz que a gente tem que plantar árvores, escrever livros e ter filhos. Mas checklist de todo mundo. Checklist nos 3 aqui, porque plantei árvore quando eu era pequenininho na escola. E depois, então, escrevi livro e tive filho. Mas talvez hoje, repensando a minha vida, por mais que eu diga que escrever livros e a minha carreira seja algo fantástico, eu vejo certamente que talvez tivesse invertido a ordem e tivesse tido filhos antes. Porque ter filhos também, né? Tudo faz sentido agora com os filhos, todo esse esforço, esse estilo de vida, né? Essas noites viradas. E é interessante, os alunos nas redes sociais sabem a loucura que é isso tudo da minha vida, de atualização do livro. E aí fui para esse mundo, né? Fui para esse mundo da educação. Eu me lembro uma vez fazia um mestrado ainda, e vários amigos advogando, já ganhando muito dinheiro como advogado, e os alunos, os amigos, né, muito bem colocados, e eu fazendo o meu mestrado. Eu tinha uma bolsa do CNPq, e vivia daquilo, da bolsa, e tinha que correr por fora, dava aula, para conseguir para conseguir manter, e comecei a escrever o livro. E eu me lembro uma vez de estar sentado na poltrona de um dentista, o Dr. Yukio, não me esqueço esse dia. O Dr. Yukio era um japonês, e eu tenho uma relação muito assim com a cultura japonesa, eu ouvia muito o Dr. Yukio, eu estava lá sentado, com a boca aberta, reclamando da vida. Dr. Yukio, não aguento mais, meus amigos ganhando dinheiro, advogando, eu estou aqui no meu mestrado, eu amo isso tudo, Dr. Yukio, mas eu preciso viver, né? É porque não vem de família que possa me segurar, eu tenho que me virar sozinho. O doutor Yukio falou assim, Pedro, você está no caminho certo. Você está plantando um coqueiro. Você é como plantar um coqueiro. O coqueiro leva anos para dar coco. Ele falava mas depois, quando dá coco para o resto da vida. Então, levou anos, né? Foram vários anos aí nessa luta. De dedicação, né? À área acadêmica, ao livro.
O livro faz parte da minha vida, ele foi lançado no ano de 2000 e... Esse era o próximo tópico, Ah, você meu Deus, também é autor, vamos contar É. melhor isso então. Então, o primeiro livro que você escreveu foi esse, que é o mais vendido no Brasil. Na verdade, quando eu estava com a professora Leda, ela me incentivou a escrever esse livro. Por isso que eu digo, ela tinha o livro dela, mas a generosidade dela era tamanha que ela me estimulou a escrever um livro que seria concorrente do dela. É uma coisa que a Leda era fantástica. E aí comecei a escrever o livro e eu tive uma grande dificuldade naquele momento que eu lancei o livro. Primeiro foi em escolher a editora, porque eu levei para 3 editoras e 3 editoras disseram não para mim. Hoje o livro mais vendido, como é a vida. Desestimula, né, para quem está começando. Eu acho que esse não me deu mais força, mas é realmente muito difícil. E na 4ª entrevista eu fui para a editora LTR, hoje ele está na Saraiva, e o Armandinho na hora me estendeu a mão. Eu sou muito grato a ele. Ele disse: Pedro, eu quero publicar isso aqui. Mas eu estava numa editora, tradicionalmente de livros do trabalho, e meu livro de constitucional lá. Então foi muito de luta pessoal para fazer o crescimento. Eu me lembro que naquele momento eu assisti um filme muito marcante para mim. Não sei se você lembra o filme Filhos de Francisco. Maravilhoso. É fantástico, é uma história de vida do Zezé de Camargo e Luciano. E aquela música É o Amor me marca até hoje porque a história é a mesma. Eles tinham que pegar a música, então eles começavam a ligar para a rádio. Então eu falei: o negócio está aí, vou começar a ligar para as livrarias. Então eu comecei a ligar para as livrarias e dizia: por favor, vocês têm o livro do professor Pedro Lenza? Quantas vezes quem? Eu falei: professor Pedro Lenza, você não conhece? O livro é muito bom. O professor está indicando. Peixe, aí eu vendi, o professor está indicando, é fantástico o livro. Ah, não, então eu queria encomendar. Aí encomendava. Olha que bacana. Aí porque eu sabia que se foi uma loucura aquilo lá. Eu sabia que se encomendasse, o livro ia chegar na loja. Aí eu comecei a ligar, falar para minha esposa: liga lá, a avó da minha esposa, liga. Aí que a gente começava a ligar. Aí eu passava tardes ligando e encomendando o livro. Olha, o professor indicou, tá? Um monte de aluno está querendo, o livro é fantástico. E aí começou a movimentar aquilo lá. Aí eu lembro que um curso começou a adotar o livro, ele começou a rodar, começou a vender. Ele começou com 200 páginas o livro, hoje tem 1.500. Professor, te peço agora um minutinho, a gente volta a falar do livro depois do intervalo. Então, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Estamos de volta hoje com o professor Pedro Lenza e neste segundo bloco a gente aborda o mercado de trabalho para os profissionais especializados em direito constitucional e as possibilidades nessa área de atuação. Confira. Carreira em Direito Constitucional. O direito constitucional se dedica à análise e interpretação de normas constitucionais. O curso de especialização é direcionado a graduados em Direito e tem duração mínima de 1 ano e máxima de 2 anos. Dentre os temas da área estão Teoria Geral da Constituição, a Constituição Federal de 1988, o controle de constitucionalidade das leis e a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. As melhores opções de mercado estão em consultorias, na advocacia e no serviço público. Dar aulas também é uma ótima alternativa. O ingresso nas funções e cargos depende de experiência no currículo e, nos casos do serviço público, de passar em concurso, que tem no direito constitucional uma disciplina bastante exigida. A remuneração inicial, em média, passa de R$ 2.300. Professor, antes de entrar então no papo de mercado de trabalho, vamos concluir aqui o seu livro então. E hoje é um livro extremamente conhecido, uma referência para alunos e para muitas universidades, né? Eu fico muito feliz. Eu queria colocar um pouco, porque eu sempre tive uma preocupação, Mari, de não perder essa seriedade do trabalho, né? Eu digo que esse livro me tomou de uma maneira que eu tive que abandonar um pouco os livros acadêmicos, tanto a Teoria Geral da Ação Civil Pública, que eu não consegui. Eu estou lutando para conseguir publicar a nova versão dela,
e publicar a tese de doutorado, porque esse livro me tomou de uma maneira, me envolveu de uma maneira que eu não consigo, é uma coisa impressionante. Eu fico, às vezes, essa edição, por exemplo, ela levou 9 meses sendo atualizada. E se perguntarem o que você fez nesses 9 meses, eu trabalhei o livro, porque o meu foco principal de vida é viver em razão do livro, pelo livro e para o livro. Então é um trabalho que eu não tenho assessoria, eu não me permito, é um defeito, não sei se é defeito, seja lá o que for, eu não consigo delegar. É um filho seu que não você... tem jeito. Por isso que é uma coisa, faz parte da minha vida isso, e é um trabalho muito intenso para você manter o livro vivo e com o objetivo dele, e com a seriedade acadêmica que ele... E a responsabilidade, porque ele passa a entrar nas faculdades. E eu me lembro, quando saiu essa edição saiu, e no catálogo da livraria Amazon, passou a ser o livro número 1 de todo o catálogo, não só de direito. Eu me lembro que ele estava vendendo mais do que Harry Potter, mas foi uma coisa alucinante naquele. Porque quando saiu a edição nova, saiu em agosto, e no final do ano, agora saiu uma publicação do site J dizendo que este livro foi, em 2017, o livro número 1 mais vendido, e a edição 20, anterior a essa que vendeu até julho, foi a número 6, ou seja, eu estou no top 10 em 2 lugares. Demais. Ou seja, só no segundo semestre vendeu mais de todo o ano, de todos os livros de direito. E isso é uma responsabilidade muito grande, é uma coisa impressionante que eu não consigo mudar. E só tenho a agradecer a confiança que o Brasil tem dado a esse trabalho. Professor, falando ainda do livro, ele é esquematizado, ou seja, para os alunos a linguagem também é mais fácil. E você disse muito bem, né? Essa responsabilidade de entrar na faculdade, de entrar na vida desses alunos, tem um segredo, não tem, professor? Eu digo que eu criei uma metodologia esquematizada há 20 anos atrás e que hoje eu ampliei para todas as áreas do direito. Não sei se você tem conhecimento, mas a coleção esquematizada que eu coordeno tem direito penal, direito civil, processo penal, administrativo. É um modo mais fácil de estudar. Eu digo, é uma metodologia que eu criei, e até interessante a pergunta, eu criei essa metodologia em razão, talvez, da minha história, que a gente contou no primeiro bloco. Primeiro que eu tenho um modo pragmático, lógico de encarar as coisas. Talvez a minha predileção por matemática, física e química estejam dentro do livro, porque o modo de apresentar é um modo matemático, claro, não é aquele modo que eu não conseguia desenvolver nas áreas de humanas. Então, acho que eu trouxe um pouco dessa minha experiência e também o modelo das aulas de inglês. Foi muito interessante, porque quando eu criei essa metodologia, lá nas aulas de inglês, a gente chama muito as palavras-chave, né, keywords. Uhum. E eu, muitas vezes, além dessa ferramenta de organização em tópico, subtópico, item, subitem, em que eu chamo de uma visão panorâmica da página, que você consegue visualizar, bater o olho e já saber o que tem ali, além de tudo isso, dessa forma lógica de apresentação, eu também destaquei em azul o que eu chamo de palavras-chave importantes para aquele assunto. Professor, agora então falando sobre o mercado de trabalho, a gente já viu que a área acadêmica é uma das possibilidades, mas em quais outras áreas o senhor indicaria para o estudante que está assistindo a gente, que gosta dessa área de constitucional, o leque é abrangente? Eu hoje tenho, como eu disse, o meu foco principal na área da educação, com os livros e tudo mais. Tenho tido alguma atuação na advocacia, mas em razão desse modelo que eu criei, eu tenho restringido o volume de atuação, ficado mais em atuações de pareceres, sustentações orais até no Supremo, e o que seria uma área bem interessante de atuação nos tribunais na área de direito público. Mas, sem dúvida, o advogado, ele, conhecendo o direito público, tem como atuar muito, prestando assessoria para prefeituras, atuando na área, por exemplo, do direito eleitoral. Então, tem um campo de trabalho bastante interessante. E, claro, aquele que for prestar concurso público, que hoje eu considero uma carreira, o concurseiro é uma carreira, porque ele tem que levar porque se ele não levar a sério, ele não vai passar. É uma dedicação, vamos colocar assim. Ele vai ter que... A matéria constitucional é uma das que cai mais e a que cai praticamente em todos os concursos. Então, eu digo que... Além do que, eu vejo que o direito constitucional, sem puxar para o meu lado, ele é a base de todos os outros. Então, alguém vai fazer uma peça, eventualmente, como advogado, numa área mesmo de direito penal, um tema delicado, vai se fundamentar no direito constitucional, não há dúvida. Basicamente, se você consegue fundamentar as suas teses na Constituição, a sua chance de vitória é muito grande.
Então, isso tem sido realmente, eu digo, fundamental para qualquer área conhecer o direito constitucional. Né? E nessa área acadêmica, professor, um diferencial seu que eu observei nas redes sociais é esse contato próximo com o aluno. Isso também te ajuda na hora, por exemplo, de atualizar um livro, na hora de ministrar uma aula? Eu me lembro uma vez estar na minha casa, numa madrugada, porque quem me segue sabe quanto eu viro noite, trabalho. E me lembro de perceber um amigo, Marcos Bittencourt, ele fazendo o Periscope. E quando eu vi aquilo, eu falei, minha vida mudou. A partir de hoje, minha vida mudou, porque eu podia, por meio de um celular, dar uma aula para o Brasil inteiro. Ao vivo. Ao vivo. E eu não tinha que pegar o avião, rodar 12 horas para chegar num estado longe e, eventualmente, não conseguir atingir o pessoal de uma cidade. Então, aquilo falou, isso vai revolucionar o mundo. Porque aonde quer que eu esteja, eu consigo dar uma aula e atingir, eventualmente, pessoas que não teriam condições de ir até um evento ou até a mim. Ou seja, a democratização do ensino que eu vi ali e a possibilidade de ajudar pessoas ali foi fantástico. Então, eu tenho usado muito. Quero implementar, quero aumentar. Eu acho que o meu tempo, às vezes, é muito curto, mas eu quero ampliar. Muitas vezes eu vou lá, sai uma decisão nova, uma situação nova, eu entro ao vivo. Eu me lembro de entrar ao vivo algumas vezes, na época de impeachment, discutindo tema, e ter ao vivo, eu estou com o meu celular na minha casa, posso estar de shorts, mas estou com o meu celular aqui, porque ninguém vê como eu foco na minha cara, na minha casa, e tinham 10 mil pessoas conectadas assistindo aquela live. Uma coisa assustadora, assim, imaginar que você está atingindo tanta gente, né? Então, isso é revolucionário, é fantástico, e eu saber que eu posso ajudar as pessoas, isso me incentiva cada vez mais. Professor, esse é o caminho. Nosso bate-papo chega ao fim, mas eu te agradeço, inclusive, pela contribuição que o senhor tem dado aí ao Saber Direito, ao mundo jurídico, a todos os alunos que assistem a gente. Eu que agradeço, Mari, e eu tenho certeza de que a educação pode mudar. Os nossos amigos do Brasil aí que nos ouvem, certamente, se eles estudarem, eles podem mudar a vida deles. Então, eu digo sempre, estuda que a vida muda. Obrigada, professor. Valeu. Bom, e assim a gente encerra, então, mais um Saber Direito Profissão, mas você pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Já perguntas e sugestões, é só mandar um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.